No mundo, existem milhares de espécies de abelhas. Muitas são chamadas então de abelhas solitárias, que não vivem em colmeias. Vamos então saber da importância delas. Eu converso agora então com Márcia Portugal, que é coordenadora estadual de pequenos animais da Emater Minas Gerais. Muito obrigada pela participação hoje com a gente. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Simone. Prazer é meu estar aqui. Vamos lá então, a importância delas aí, né? E são quantas espécies de abelhas solitárias aqui no Brasil? Olha, então, no Brasil, né, deve estar passando aí de mais de 10 mil abelhas solitárias. Aqui em Minas Gerais, a gente tem em torno de 4 mil abelhas solitárias, algumas até desconhecidas, né, pela mata e amazônica, né, tem abelhas sendo identificadas. E ela é extremamente importante, principalmente para a polinização e renovação das matas e florestas nativas, mas também para a produção de alimentos, porque existem algumas culturas que são totalmente dependentes dessas abelhas. Importantes, então, para a biodiversidade, para a produção de alimentos aí. Agora, a Emater Minas tem trabalhos, né? Um projeto aí de preservação, multiplicação dessas abelhas solitárias. Fala pra gente aí um pouco mais desse projeto, quando ele começou, como é que está o programa hoje? Sim, em 2021, na verdade começou o seguinte, eu sou uma apaixonada pelas abelhas, e sou todas elas, né? E a minha tese de mestrado, eu trabalhei com uma das abelhas solitárias, chamada Alcesta flavia, era em Feijoeiro. Então, eu sempre gostei. Então, em 2021, eu fui convidada, pela Emater, a Emater foi convidada para participar de um conselho do Parque Estadual Serra Verde, que faz parte aqui do nosso Instituto de Floresta. E lá eu pensei, gente, vou desenvolver um trabalho bacana aqui com essas abelhas. E aí a gente começou a produzir, eu e o gerente do parque, né, junto com os funcionários, a gente teve a ideia de pegar alguns troncos, né, fazer perfurações de vários diâmetros, colocar na mata para ver se realmente poderia aparecer ali alguma abelha que se identificasse, né, com aqueles furinhos. E começou a dar certo. Então a gente hoje está com um total, que 2025 começou, a gente está com um total hoje de 55 ninhos espalhados em algumas trilhas, que também serve para educação ambiental. E a gente está numa fase agora que a gente está convidando pesquisadores, pessoas interessadas em estudar essas abelhas, né, para a gente poder quantificar, poder identificar as espécies nativas ali, né, presentes. Agora, Márcia, essas abelhas, elas são diferentes dessas que a gente conhece aí, o tamanho delas, como é que elas são aparentemente? Fala um pouco pra gente em relação a das abelhas solitárias, o tamanho dela, a coloração. Sim, as abelhas solitárias, elas vão variar de tamanho de 2 milímetros até uns 5 centímetros. Então, é muito variável, tem várias espécies, né? A cor também é variável de marrom, um vermelhado. Existem as abelhas solitárias que são metálicas, vermelha, azul, amarela, muito bonitas. A mamangava, também muito conhecida, que a pessoa às vezes chama besorrão, né? Uma abelha mais barulhenta, grandona, é uma abelha solitária. Então, a diversidade de cor, tamanho, né, de forma, é muito grande. Tanto é que ela é muito desconhecida pelas pessoas, né, pelo público em geral. Então, muita gente acha que ela é mosca, varejeira, que ela voa geralmente muito rápido. Então, você só confunde com mosca, com algumas bestas, né? O diferencial dela, quando a pessoa conhece um pouco mais, é que o nome mesmo fala, ela é solitária. Então, a grande diferença que ela tem das outras abelhas, né, a Apis mellifera, né, que é aquela abelha mais conhecida por mel, e as abelhas indígenas sem ferrão, é que elas não têm colônia. Elas não têm ali a rainha, a operária e o zangão. Ela vive sozinha. Então, ela nasce, ela acasala, depois ela se separa, né, o macho e fêmea. A fêmea vai, coloca um ovo, coloca o alimento, fecha aquele orifício, né, aquele ninho, e vai continuar fazendo a polinização. Geralmente, em torno de um ano, o ciclo se repete. A abelha, nesse caso, o tamanho dela é pequenininha, né? Te confunde. Então, a gente vê a abelha com ferrão, logicamente, tem abelha sem ferrão. E nesse Uhum. caso dessa abelha solitária, ela tem ou não? Algumas espécies sim, mas a maioria, desculpa, algumas espécies não, mas a maioria tem ferrão, mas são abelhas extremamente dóceis, tá? Diferente da coluna, ela não tem que proteger a coluna, porque a abelha não ataca, ela defende a família. E como essa abelha é solitária, ela não tem o que defender. Então, realmente, ela vai só ferroar se você, né, pisar, sem querer encostar, né, amassar em algum lugar. Então, elas são extremamente dóceis.
Agora, Márcia, esse projeto aí, em Minas Gerais, ele também ajuda a monitorar, então, o nível de preservação aí da região, porque se tem abelha, então, voando por aí, solitária, acasalando, fazendo o ninho dela e saindo, é porque o local está bem conservado. Seria mais ou menos por aí? Isso, elas são bioindicadoras, né, de locais que não estão degradados. Então, um local que está degradado, que ali, por exemplo, lá, igual no parque, a gente tem uma região lá que a gente até colocou como experimento, é uma região que a braquiária tomou conta por causa de muitas queimadas. Essa região, a gente observou que 10 ninhos que a gente colocou lá, nenhum deles foi ocupado. Numa região mais preservada, com a mata mais fechada, todos os ninhos foram ocupados. Tanto pelas abelhas, como também teve alguma presença de alguns outros insetos, né, com algumas vespas e também que são solitários.